Essa é mais uma edição do projeto SESC Mediações Arte e Educação. O encontro de hoje é protagonizado pelo SESC Amapá e o nosso tema é acessibilidade cultural. Bom, eu sou Emerson de Paula, eu sou professor adjunto do curso de teatro da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, e eu estou aqui para abordar o tema com vocês. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem gordo maior, de 1,75 m, tenho 43 anos, eu tenho cabelo grisalho nas laterais, cortado em estilo moicano, um rosto redondo, estou usando um óculos arredondado com as armações escuras, eu tenho sobrancelhas pretas e grossas, olhos pretos e grandes, nariz largo, boca larga, estou sem barba, usando uma camisa social, as mangas estão dobradas, a camisa é de cor vinho açaí, estou mexendo muito as mãos, então está aparecendo nos meus dedos anelares 2 anéis de madeira. Tenho no meu pulso esquerdo uma tatuagem escrito axé e no pulso direito uma tatuagem com a expressão africana Ubuntu, seguida de uma rosa. O meu sinal em libras é esse. Esse sinal consiste em tocar com as pontas dos dedos da mão esquerda o meu pulso direito, ou seja, em cima da tatuagem. À minha direita está a intérprete de Libras, Sheila Bezerra. Vou fazer aqui a audiodescrição da Sheila enquanto ela sinaliza a informação. Sheila é uma mulher branca, de cabelos loiros, usando roupa preta e um óculos arredondado com armação de cor branca. O sinal de Libras da Sheila é este, que consiste em um C em movimento perto do seu olho direito. Bom, o tema de hoje é acessibilidade cultural. Para a gente poder começar essa conversa, vamos abordar um pouquinho sobre as informações, os conceitos sobre acessibilidade. Numa definição a nível da saúde, que é onde a acessibilidade começa a ganhar espaço da sua discussão, a gente entende que a acessibilidade ela deve ser compreendida não apenas como acesso à rede de informações, mas também como a eliminação de barreiras arquitetônicas, de comunicação, de acesso físico, equipamentos e programas adequados, bem como conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos. A acessibilidade é compreendida como o direito inalienável do ser humano de ocupar espaços efetivos de participação na sociedade, sem que para isso precise negar a si mesmo. Nesse sentido, ampliando essa discussão, vamos entender um pouco o conceito então de deficiência. A deficiência a gente entende como uma redução, limitação ou a inexistência das condições de percepção de características do ambiente ou da mobilidade de utilização de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano em caráter temporário ou permanente. Muito importante a gente prestar atenção nessa palavra permanente. Não é que a deficiência ela está uma hora com a pessoa, outro momento ela não está. Aqui, essa palavra permanente, nós estamos entendendo ela como uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, porque alguém pode ter mobilidade reduzida em um membro ou em determinada fase da vida. Então, a gente vê que essas definições, elas falam de acessibilidade no sentido muito físico, né, de espaços. Mas a questão da acessibilidade, que é o que nós vamos pensar hoje, ela precisa ser um pouco mais ampliada. Atualmente, nós temos no Brasil 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Nessa porcentagem, 8,4% desse número de pessoas com deficiência está na região norte. Então, deficiência, nós temos vários tipos, a deficiência visual, a deficiência auditiva, a pessoa que é surdo-cega, a deficiência física, a pessoa que tem paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down. Então, esse é o espectro, né, dos tipos de deficiência que nós temos. Importante dizer que a gente
a expressão correta é pessoa com deficiência. Ou seja, essa expressão foi cunhada pelo próprio movimento das pessoas com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência. E é essa expressão, então, que nós vamos trabalhar na nossa conversa de hoje. Bom, pensar em acessibilidade, discutir a inclusão, pensar na questão das pessoas com deficiências nos diversos espaços, é uma discussão que ganhou muita notoriedade, pesquisas, aprofundamentos na área de educação, na área da saúde e na área social. Mas hoje nós vamos entender todas essas discussões para uma outra área, que é a área da cultura. Afinal, cultura também é um direito. E aí a gente chega em algumas discussões. Pensar a relação deficiência e cultura é pensar em alguns marcos recentes que impactaram diretamente na formulação de políticas públicas sobre esta área, acessibilidade cultural, para a inclusão das pessoas com deficiência em nosso país. É importante dizer que esse movimento ele ganha força a partir de 2010, a partir de um processo de implantação de uma política pública de cultura pensada pelo Ministério da Cultura, à época ali, em 2008 e 2009, onde se cria um processo de pesquisa, de busca, de informação, ampliando essa questão da diversidade, das diferentes pessoas que fazem parte do eixo cultural e que são produtoras de cultura. Então é criada a Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para a inclusão de pessoas com deficiência. Essa oficina, ela foi promovida à época, em 2008/2009, porque foi nessa transição aí, pela Secretaria de Diversidade Cultural, existente, à época, no Ministério da Cultura, em participação com a Fiocruz. Então, foi realizado um grande evento no Rio de Janeiro, juntando pessoas com deficiência, sem deficiência, artistas com deficiência, que foram conversar, pensar junto sobre a questão deste público ser atendido pelas políticas públicas de cultura. Essa oficina teve o nome de Nada sobre Nós Sem Nós. Ou seja, este é o lema, não pensar nada das pessoas com deficiência, sobre as pessoas com deficiência, sem a participação dessas pessoas. Então, durante essa oficina, várias discussões foram realizadas e foi feito um levantamento de políticas públicas ligadas a editais, formação, projeção do artista com deficiência, junto aos editais, às políticas públicas de cultura. Esse material virou uma publicação que está disponível gratuitamente nas redes sociais, basta você clicar e pesquisar aí, Oficina Nada Sobre Nós Sem Nós, que você vai ter acesso a toda essa discussão, a toda essa informação. E aí, nessa pauta, se pensou, então, na defesa da compreensão do acolhimento da diversidade humana, ampliando esse conceito de diversidade, junto às políticas, ações e comportamentos. Então, nasce essa expressão, acessibilidade cultural. Claro que acessibilidade, nós temos acessibilidade arquitetônica, acessibilidade educacional, acessibilidade atitudinal, mas agora pensar o universo da deficiência nos espaços culturais, nas políticas públicas de cultura, ganha-se uma expressão que é acessibilidade cultural. Neste sentido, a gente vai entender, então, a nível de política pública, que em 2010, nesse surgimento das conferências nacionais de cultura, cujos eixos vão discutir a nível nacional, estadual e municipal, existiam alguns eixos que discutiam, por exemplo, sobre cidadania e direitos culturais. O que estava discutindo? Era sobre a garantia do pleno exercício dos direitos culturais e a consolidação da cidadania com atenção à diversidade. Então, a palavra diversidade, ela ganha um aspecto amplo
entendendo que essa palavra ela abarca diversas pessoas, diversos segmentos, diversos grupos minoritários. Nesse contexto, se discutiu, afunilando esse processo de reflexão, sobre a democratização e ampliação do acesso à cultura e a descentralização da rede de equipamentos, serviços, espaços culturais, pensando tudo isso de acordo com as convenções internacionais e pensando então os espaços públicos de cultura, mas principalmente, né, os espaços públicos, eles sendo totalmente acessíveis. Neste caminho, então, com essa retomada atual do Ministério da Cultura, esse processo de realização das conferências, neste mesmo esquema, a nível nacional, estadual e municipal, trazem, então, uma discussão um pouco mais aprofundada da acessibilidade cultural. O tema atual da conferência é Democracia e Direito à Cultura. E aí a gente encontra dois eixos que tocam na questão, o eixo 2, que é a democratização do acesso à cultura e participação social, e o eixo 4, que ainda afunila a discussão, que o eixo 4 consiste em diversidade cultural, transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. Então, neste caminho, a gente vê a evolução de que a expressão acessibilidade cultural não está mais no campo da diversidade, nesse campo amplo. Agora, a gente encontra foco específico para essa sua discussão. Então, neste sentido, a gente tem uma definição da acessibilidade cultural. Pensar acessibilidade cultural é pensar num caminho, pensar numa encruzilhada. O que é uma encruzilhada? É um caminho, né? Onde você vai para frente e lá na frente você tem um caminho para a direita, um caminho para a esquerda, mas no meio disso tudo eu tenho um cruzo, eu tenho um ponto de encontro. Então, entender a expressão acessibilidade cultural é entender que esse conceito está na fronteira entre a acessibilidade e a cultura, estabelecendo um diálogo entre o universo das pessoas com deficiência e as políticas públicas de cultura, unindo demandas do movimento social junto à legislação brasileira. Então, acessibilidade cultural é tornar a cultura acessível, democrática, promotora da inclusão, dialogando a acessibilidade para além da questão física, mas também a possibilidade de se informar de forma sinestésica, onde o corpo, através de seus sentidos, promova fruição, absorção, troca, conhecimento. A acessibilidade cultural é também pensar no artista com deficiência, na promoção desse artista, enquanto, não como uma ação de caridade, mas ele tendo o mesmo direito, investimento em sua carreira e na projeção do seu trabalho. Então, acessibilidade cultural não é só tornar a cultura acessável, mas também acessível. Acesso é integração, acessibilidade é inclusão. Então, precisamos pensar também a presença das pessoas com deficiência, enquanto artistas, como eu disse, no palco, mas também na plateia. Então, a acessibilidade cultural é o espaço, é o artista, é também a linguagem artística. Então, é tornar, a partir das tecnologias assistivas, como braille, libras, audiodescrição, legendagem, o trabalho com miniaturas, pranchas de comunicação, a linguagem adaptada, materiais sensoriais, ou seja, utilizar todas as tecnologias das várias áreas existentes no campo da cultura. Então, é literatura, música, teatro, dança, cinema, artes visuais, enfim, com todo o diálogo com a acessibilidade. Afinal, onde é que nós queremos chegar? Queremos chegar na eliminação das barreiras atitudinais. Vamos agora falar especificamente da acessibilidade cultural
no estado do Amapá. Nós vamos falar de duas iniciativas, dois projetos. Vamos primeiro falar do Laboratório de Acessibilidade Cultural, organizado pelo curso de teatro da Unifap, em que eu coordeno esse laboratório e vamos apresentar para vocês algumas das nossas atividades. Bom, a gente tem desenvolvido algumas parcerias com várias instituições da nossa cidade, instituições culturais, instituições que atendem pessoas com deficiência, escolas públicas e privadas. Então, a gente desenvolve oficinas de teatro, seja com pessoas com deficiência visual, seja com pessoas surdas, e a gente trabalha com metodologias específicas para esse público. Então, a gente trabalha a iniciação teatral para com essas pessoas, mas a partir de metodologias específicas, trabalhando então a prática pedagógica em teatro de forma inclusiva. Esse material todo, ele já está disponibilizado em publicações que vocês podem acessar aí nas redes sociais, procurando os volumes 1 e 2, intitulados Acessibilidade Cultural no Amapá. A nossa intenção não é apenas promover a região norte inserida nessa discussão, mas promover o Amapá, para a gente mostrar que o nosso conhecimento, nós estamos no meio do mundo, mas irradiando o conhecimento do centro para as bordas e inserir então a acessibilidade cultural como uma pauta junto ao estado do Amapá. A gente também trabalha com um grupo de estudos em acessibilidade cultural que se reúne quinzenalmente, discutindo dentro da universidade, com a comunidade interna e a comunidade externa, a temática acessibilidade cultural. Trabalhamos também com palestras que vão a diversos espaços, a diversos públicos, sobre o tema acessibilidade cultural. Neste sentido, é importante lembrar que desde 2016 surgiram as cotas para as pessoas com deficiência nas universidades. Aqui no Amapá é uma realidade que desde 2017 pessoas com as mais diversas deficiências estão entrando no curso de teatro da Unifap. E isso tem sido muito interessante, porque essas pessoas, elas querem fazer teatro. Isso mobilizou um conhecimento, e pensando aqui nesse momento de troca, para que a gente criasse uma prática pedagógica em teatro para com essas pessoas com deficiência. Então, é para as pessoas com deficiência, com as pessoas com deficiência. Essa troca de informações, ela pode ser obtida através das publicações que a gente já comentou aqui nessa videoaula. Bom, caminhando nesse lugar, é importante dizer que a acessibilidade cultural na Unifap é uma proposta pedagógica a nível de extensão, a nível de pesquisa, e que não fica só dentro da comunidade. A gente tem parcerias com várias instituições, como o próprio SESC. A gente fez um levantamento dos artistas com deficiência do Amapá. Então, nós criamos um catálogo que também pode ser acessado aí, facilmente localizado nos sites de busca da internet, dos artistas com deficiência do estado do Amapá. É importante a gente frisar esses artistas com essas especificidades para que eles possam ter um portfólio, para que eles possam deixar de ser invisibilizados e ocuparem a cadeia produtiva da cultura. Nesse sentido, essas oficinas de teatro específicas para pessoas surdas e pessoas cegas contou também com pessoas sem deficiência, para que a gente pudesse promover não só a inclusão, mas a organização de metodologias, como que eu trabalho teatro com uma pessoa cega, como trabalhar teatro com uma pessoa surda. Então, nesse processo de integração e inclusão, metodologias específicas a partir dos trabalhos realizados aqui no Amapá estão sendo disponibilizadas para que a gente possa criar um banco de dados, lembrando, cada pessoa com deficiência ela é única, mas a gente consegue ter um rol de informações, de metodologias de como se trabalhar com as diversas deficiências no campo do teatro.
Caminhando então ainda na produção que nós temos a nível acadêmico, a gente criou também espetáculos acessíveis. Hoje no Amapá nós temos 2 espetáculos acessíveis que trabalham a partir da universidade. Nós criamos, por exemplo, e é importante resumir para vocês, como por exemplo o espetáculo Nicole Wolfman. É um espetáculo que tratou a audiodescrição, mas em cena, como sendo dramaturgia. Antes do espetáculo, as pessoas cegas tiveram uma vivência, uma percepção do espetáculo anterior ao espaço cênico, tendo acesso à maquete do espetáculo, do espaço cênico, tocando nos figurinos, audiodescrição dos banners, de informação, de divulgação do espetáculo, toda a divulgação prévia foi acessibilizada. Então é importante dizer para vocês que há um outro caminho na acessibilidade cultural, não só eu ter a tecnologia assistiva, como está aqui do meu lado a intérprete, né, interpretando, sinalizando em Libras, mas também essa tecnologia assistiva ela pode entrar na cena, que vamos para uma outra discussão, que é o quê? A deficiência como estética. Nós temos também um trabalho que aconteceu também, onde um monólogo, onde uma aluna nossa, a personagem deste monólogo, ela conversa, ela oraliza, mas também ela encena e conversa em Libras. Então, dentro do próprio processo, claro, ela teve consultoria de pessoas com deficiência, todos esses espetáculos tiveram consultoria das pessoas com deficiência, é importante registrar isso, porque estamos falando aqui de metodologias. E então, retomando, essa personagem, ela fala, dialoga com a plateia, oralizando, mas também já sinalizando em Libras. Importante dizer também que hoje o Amapá ocupa 2 cadeiras junto a um grupo de trabalho da Funarte, que é uma criação recente que está discutindo a questão das estratégias de implementação da acessibilidade cultural na política nacional das artes. Então aqui nós estamos falando de uma ação do Amapá, mas também da discussão e inserção do Amapá a nível nacional. Hoje é importante também a gente informar que o Laboratório de Acessibilidade Cultural criou um núcleo específico de audiodescrição. O que é audiodescrição? É transformar imagens em palavras, que atende prioritariamente pessoas com deficiência visual, mas hoje a audiodescrição já atende pessoas com autismo, pessoas idosas, para a gente ver a ampliação dessa tecnologia assistiva. Felizmente, hoje, a Universidade Federal do Amapá constitui o primeiro e único núcleo de audiodescrição do nosso estado e está fazendo, então, parcerias com as instituições públicas de cultura para que a gente possa levar esse recurso ao maior número de pessoas e, como tal, tornar as informações culturais, as linguagens artísticas mais acessíveis possíveis. Nesse sentido, a gente criou também um curso de extensão de formação em audiodescrição. Então, hoje, nós temos no Amapá 20 audiodescritores formados que estão aí no campo de trabalho para que a audiodescrição seja uma realidade no nosso estado. Caminhando nesse processo, é importante dizer que, saindo do âmbito da universidade e chegando, então, na comunidade local, nós temos um trabalho com 2 artistas, 2 radialistas cegos, que apresentam um programa de inclusão na rádio universitária. Então, hoje nós temos artistas com deficiência nos meios de comunicação oficiais da universidade. Nós temos também a presença de um aplicativo feito para o nosso teatro estadual, né, nossa Casa de Cultura maior aqui no estado do Amapá, que é o Teatro das Bacabeiras. Nós temos um aplicativo que chama-se Te Acessa. Acesse aí para você ver, que descreve, acessibiliza o Teatro das Bacabeiras, em específico para as pessoas com deficiência visual.
O Amapá hoje faz parte, a partir da Universidade Federal do Amapá, da rede interuniversitária de acessibilidade cultural. Hoje a Unifap é a única rede, a única instituição da região norte que faz parte dessa rede e que vai promover para todo o estado, a partir dessa rede, um curso de especialização em acessibilidade cultural voltado para pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência que são ligadas à cultura. Mas é a nossa comunidade. É importante a gente registrar aqui as nossas iniciativas locais. Nós temos hoje o grupo de teatro Maré, que trabalha com a audiodescrição em seus espetáculos, já é o primeiro grupo que tem a audiodescrição fazendo parte da cena, construída, com audiodescritor consultor, com audiodescritor narrador. Então é muito importante a gente ter esse registro. Nós temos também um trabalho de capoeira inclusiva feito pelo Quilombo Brasil, o grupo de capoeira. Nós temos o balé inclusivo da Escola de Dança Le Petit. Temos um grupo de pessoas cegas que se chama Grupo Enxergando Através da Dança, do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual do Amapá, que é o CAP-DV. Nós temos também um centro especializado em inclusão, que é o Centro Educacional Raimundo Nonato, que tem uma oficina de teatro para pessoas com as mais diversas deficiências. Nós temos também a visita acessível para pessoas com deficiência visual, num projeto turístico que temos aqui no nosso estado, que se chama Flor da Samaúma. Temos também um projeto ligado à cultura afro-brasileira pelo professor Ronaldo Manassés, da Unifap, que trabalha com a temática de Libras no terreiro. Então, ou seja, hoje no nosso encontro, estamos aqui para mostrar que o Amapá já está com um caminho extremamente fértil sobre a acessibilidade cultural. E o SESC vem aqui para registrar esse momento importante de discussão junto à formação na área, sobre as políticas públicas, sobre a acessibilidade cultural. Afinal, o que a gente mais quer, retomando, é eliminar as barreiras atitudinais e que toda ação de acessibilidade tenha como premissa nada sobre nós sem nós. Ficamos por aqui, eu e a Sheila nos despedimos. Foi um prazer estar com vocês. Agradecemos o SESC pela parceria. Lembrando que acessem as nossas redes sociais para entender um pouco mais do nosso projeto, @labac.unifap. No final desse vídeo, nos créditos, estarão todas as redes sociais e contatos do SESC Amapá para que você possa conhecer todos os nossos trabalhos. Obrigado e até a próxima!